quando você fala sobre tudo isso, você envolve também esse ponto, porque a Celine fez uma pergunta aqui, ó, sobre a questão que muitos convidados aqui já falaram sobre o candomblé ser escravagista. Né? Inclui todo esse ponto que você mencionou agora. Escravagista dentro de que sentido, assim? Acho que não sei, dentro de que sentido eu não posso te assegurar, porque ela mandou aqui a pergunta, só que ela não completou. Mas eu creio que seja em relação mesmo aos trabalhos que são feitos dentro da casa, né? Ou mesmo ali, ou comer no chão, que a gente tava falando agora, tem muita gente que come ali no chão. Deve ser em cima disso. Mas enfim, se daqui a pouco você fala sobre isso, eu quero saber do Fagundes. Você nunca passou pelo candomblé, não passou? Não, eu rodei muito pelo mundo, mas eu encontrei uma iniciação de uma casa de nação, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, e de quimbanda luciferana, da mãe Emília do Tiriri. E eu fui acolhido naquela corrente, e depois ela faleceu e tudo, e continuou a casa com o filho dela. Mas é interessante ver que, apesar das divergências técnicas, ritualísticas, a magia de várias casas funciona. E eu penso, como a Aline, que a tradição, a feitura de acordo com os preceitos da casa é extremamente importante. Porque, cara, os alquimistas já diziam, a natureza não dá saltos. Tudo é um processo. Você não pode transmitir conhecimento sem que a pessoa tenha a experiência. O mapa não é o território. Ler o cardápio não mata a fome. Ouvir falar não vai te dar o conhecimento. Você tem que ter os pés sujos da poeira da estrada, da experiência. E eu concordo também com esse aspecto do efeito corporal, físico, que a magia e todos os tipos de contato com a espiritualidade provocam no corpo uma sensação e uma diferença na consciência e uma sensação corporal que muitas vezes é desafiadora, é dolorida. Às vezes parece que a pessoa pesa 1 tonelada, outras vezes se sente leve como um fantasma, como um espectro. Tudo é difícil de lidar. Mas dentro da minha perspectiva na vida, tudo é difícil mesmo. Então a gente tem que escolher a dificuldade que vale a pena, que é a do caminho iniciático. Vou fazer a pergunta aqui da Celine. Ela falou, deixa eu ver se eu consigo complementar. Já notei que alguns convidados, quando falam sobre o candomblé ser escravagista, é no sentido das humilhações e até algumas tradições que a religião possui. Lembrando que essa não é minha opinião, é apenas uma dúvida. Então, assim, na minha casa a gente não costuma ver, mas eu já ouvi falar, né? Eu acho que o seguinte, é como ela mesma fala, algumas coisas ela é pura tradição, né? Então, vamos lá. Vou contar uma história pra você. É lógico que nem tudo vai ser lírios, né? Por que começou toda essa procura pelos trabalhos de amarração amorosa? Muita gente não sabe disso, mas isso aconteceu na época do fim da escravidão. Então, o que o povo que veio da África sabia fazer? O povo que veio da África, eles sabiam fazer trabalhos espirituais, eles sabiam, né, de alguma forma, se conectar com os guias dele, para que aqueles guias falassem e tudo mais. E aí a gente teve, o fim da escravidão, a gente teve uma enorme quantidade de pessoas desempregadas pelas ruas do Brasil, passando fome, com criança pequena, e sabiam fazer o marido da sinhazinha voltar para casa, parar de trair. Sabiam fazer aquele dono, né, de fazenda de café vender mais café, né? Então, assim, o que elas começaram a fazer? Trabalhos espirituais. E era um povo que estava sujeito a tudo, porque estava passando muita necessidade. E sabia, e tinha o conhecimento para aquele feito ali. Então, foi assim que tudo começou. Essa venda do espiritual, essa venda dos trabalhos espirituais, eles começaram lá atrás, no fim da escravidão. Então, a gente tem hoje um candomblé, né, brasileirado, né, não é o africano, né, lá da África, não se cultua daquela forma aqui no Brasil. Mas a gente tem hoje as hierarquias. Por que come no chão? Igual você falou, a gente come no chão porque você acabou de nascer. O escravo, né, você está se... Como que eu posso explicar assim? São costumes, o pessoal estava aqui no chat. Senzalas. São muitos costumes do candomblé vindo no tempo das senzalas. Exatamente.
E é isso. E assim, e ninguém é enganado. Eu não vou hoje entrar para uma quimbanda, vamos supor, não vou hoje me iniciar numa quimbanda achando que eu vou trabalhar ou fazer igual eu trabalho e faço na minha casa de candomblé, na casa onde eu entro. Então, eu não sou enganada. A gente entra numa religião já sabendo tudo que acontece ali dentro, né? Que você tem que bater cabeça pro pai de santo, você tem que bater cabeça pra mãe de santo, que quando você for iniciado, você vai comer com colher, ou você vai comer com a mão, que você vai deitar na esteira, que você vai deitar no chão, que você vai sentar no chão para você comer, seja, né, como a casa for liberando você. Então, assim, ninguém é enganado. Hoje em dia, com as redes sociais, aí que ficou mais claro Mais fácil ainda. Antigamente é que a gente ainda conseguia mais, achava, né, que era um mundo mais cor-de-rosa do que o que é hoje. Mas hoje, todo mundo sabe que a fonte de informação, né, é essa ali. E a gente, assim, eu não sei nas casas das outras pessoas, mas na minha casa ninguém nunca me obrigou a nada. Na minha casa, a porta da rua sempre esteve aberta para a hora que eu quisesse ir embora. Então, eu só ficava se eu realmente quisesse passar por aquilo ali. Se eu realmente quisesse viver aquilo ali. Se eu realmente quisesse que a religião transformasse a minha vida igual eu vi transformar a vida dos meus irmãos de santo que estavam ali. Mas é isso aí que eu sempre falo. Geralmente as pessoas que questionam essa questão que eu vejo na internet questionando são pessoas que não querem passar por esse processo de renascimento, são pessoas que querem processos imediatos, Exatamente. acabam se frustrando. Sim. E acabam saindo falando mal. E pode ser que elas encontrem em outra casa lá de candomblé algo que vai ser rápido? Pode, mas... E outra também, às vezes a gente tradição, acha que tá a gente ligado? é um alecrim dourado, Uhum. né? Não, eu tô como cliente aqui na casa, ela não vai me tratar do jeito que ela tá tratando ele. Mas, na verdade, todo mundo ali é igual. Uhum. E, às vezes, a pessoa acha, não, comigo vai ser diferente, porque eu já sou tratada diferente, eu já sou tratada diferente do fulaninho, eu já sou tratada diferente do ciclaninho. Não, mas pra casa, todo mundo é igual. Então, isso não adianta. Eu acho que não existem soluções fáceis para problemas Pra difíceis. E não se conquista nada de valor sem esforço, sem sofrimento, inclusive. E isso tudo compõe um combustível que empresta seriedade ao nosso compromisso. Eu não tenho medo de sofrer, eu não tenho medo de enfrentar os desafios que os meus guias estão me colocando. Essa atitude é que eu acho que faz a diferença. A observação do Bruno é muito astuta, que realmente quem fala isso são pessoas que são totalmente refratárias ao caminho iniciático e procuram adotar uma visão simplória e materialista.